Todos nós estamos familiarizados com as flutuações mentais que podem surgir em situações desafiadoras. Às vezes, a turbulência mental pode atingir tal escala que a orientação no espaço psicológico se perde, e parece que a tempestade em que estamos metidos acabará por nos tirar do rumo. Em tais situações, precisamos de algum apoio interno. Neste artigo, ofereço-lhe uma bússola psicológica, que consiste em 3 perguntas, sobre as quais você terá mais facilidade para se orientar no que está acontecendo agora em sua vida. O que eu quero? Essa pergunta é uma das mais importantes, pois é a resposta a ela que lhe permite entender a direção para a qual sua natureza está indo. Nem sempre é fácil responder a ela. Às vezes, a busca pode levar muito tempo. Para se ajudar a encontrar a resposta para essa pergunta, você pode usar vários auxílios. Por exemplo, você pode desenhar. Nossos desenhos espontâneos podem conter muito mais informações sobre o que queremos do que longas e extensas discussões sobre o assunto. Você pode pegar uma folha de papel branca, lápis de cor, colocá-los à sua frente e, concentrando-se na pergunta "o que eu quero?", comece a olhar para o lápis que deseja pegar e comece a desenhar algo. Faça isso espontaneamente, sem esforço consciente. Permita que sua mão desenhe o que quiser em resposta à pergunta que você está fazendo a si mesmo. Quando o desenho estiver pronto, sente-se e olhe para ele por um tempo. Ao observar os detalhes, você poderá entender melhor o que eles significam para você. Gradualmente, à medida que você se concentra no que vê, pode surgir alguma clareza interna sobre seus desejos em relação à posição em que se encontra. Deve-se dizer que o procedimento do desenho pode ser repetido 2 vezes para aprofundar a essência de seus desejos. A imaginação também desempenha um papel importante em questões do desejo. Para entender melhor o que você quer, tente soltar sua imaginação e deixe que ela crie imagens dentro de você. Pense em seus dias de infância, quando costumava sonhar acordado. Para encontrar a essência de seus desejos, o processo de sonhar acordado pode ajudar muito. A fantasia e, nessas fantasias, você encontrará a resposta para a pergunta, "o que eu quero?". O que eu quero? Recentemente, na literatura psicológica popular, você pode encontrar com frequência uma conversa de que a dívida é algo que limita a pessoa para se tornar autoconfiante e independente, você precisa estabelecer a crença de que não deve nada a ninguém, nem a si mesmo. Essa ideia de dívida é ditada, por um lado, pela cultura de mercado, na qual a norma da vida é manipular outras pessoas, fazendo com que elas se sintam culpadas, e, por outro lado, por variantes extremas do desenvolvimento do senso de dívida de uma pessoa, que pode, literalmente, paralisar, levando ao estresse excessivo e à exaustão. Essa atitude em relação à dívida é importante de alguma forma, pois nos ajuda a sentir a liberdade interior, e isso é valioso. No entanto, não importa como você olhe para isso, cada um de nós não vive em um mundo isolado, e cada um de nós tem muitas condições diferentes com outras pessoas. Essas condições podem ser estreitas ou não tão estreitas. Portanto, quanto mais próxima a conexão com outra pessoa, maior o papel que ela desempenha em sua vida. Mais responsabilidade você tem pelo relacionamento que os une. E quanto mais responsabilidade, mais dívidas. No que diz respeito a dívidas, o equilíbrio é muito importante. Uma pessoa que tende a assumir muitas responsabilidades e se sente em dívida com tudo e todos provavelmente sofrerá com essa característica. Mas também a pessoa que nega seu dever não será mais feliz. Será difícil para ele seguir alguns valores internos que são importantes para ele. Será difícil para ele encontrar harmonia em uma vida conjunta com outra pessoa. A resposta à pergunta "o que devo?", combinada com a pergunta "o que quero?", permite que você encontre algum equilíbrio em relação ao objetivo de sua vida e às condições em que está trilhando seu caminho. A soma dessas perguntas permite que você tenha uma visão mais realista de si mesmo e da situação em que se encontra. O que posso fazer sem? Quando fique mais ou menos claro para você o que quer e o que deve, mas a clareza ainda não é total. A resposta à pergunta, "o que posso deixar de fazer na situação em que me encontro?", é uma espécie de peso adicional que você pode colocar na balança do desejo e do dever. Essa pergunta o incentiva a pensar sobre o que é simplesmente necessário em sua vida. Às vezes, essa necessidade não é percebida de forma alguma. Ela é tida como certa. E você pode perceber essa necessidade somente na situação de falta de algum bem. Por exemplo, você pode perceber a necessidade de oxigênio somente quando sente falta de ar e se sente sufocado. Esse também é o caso de outras partes importantes de nossa vida. Por exemplo, um adolescente pode querer fugir do ninho da família, pode se considerar independente e livre, mas, quando fica sozinho,
pode entrar em pânico por não ter por perto aqueles que cuidaram dele durante toda a vida. É claro que a questão do crescimento envolve essa separação dos pais e o encontro com a solidão e a indefesa deles. Mas você precisa estar preparado para isso. Nesse exemplo, o adolescente deseja ser independente, livre. Ao mesmo tempo, ele não pensa no que precisa fazer e isso não lhe permite assumir totalmente a responsabilidade por sua liberdade. E, entre outras coisas, ele não percebe sua dependência do cuidado e do amor de seus pais, que para ele é uma espécie de necessidade interna, sem a qual ele dificilmente pode viver. O resultado é um tipo de incoerência interna que não permite que um curso unificado seja traçado nessa situação. Se um forte desejo de independência, a prontidão para assumir responsabilidades, pelas dificuldades que acompanham uma vida separada, e a compreensão de que será muito solitário e assustador ficar sem os cuidados dos pais se unissem, a probabilidade de adolescente iniciar uma vida adulta independente seria maior. Aqui mostrei um pequeno exemplo de como todos esses três elementos, desejo, dever e necessidade, se unem. Ao pensar em como responderia às perguntas acima, você poderá se orientar melhor na direção de seu futuro caminho na vida.